E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo das derivadas. Para tanto, vamos fazer uma breve passagem aqui por importantes relações trigonométricas que a gente estuda lá no ensino médio, no segundo ano, e que serão ferramentas para nós caminharmos aí na derivação de funções trigonométricas, tudo bem? Bom, vou tentar ser um pouco mais rápido nessa explicação aqui, pois nós vamos resolver um exercício de derivação relacionado a funções trigonométricas, as quais nós vamos usar esse conhecimento aqui, que muitas das vezes fica esquecido, ok? E eu digo a vocês, talvez tão importante quanto a derivação, eu acho que sem esse conhecimento você não consegue derivar. Acho não, eu tenho certeza. Então, vamos tentar assimilar este conhecimento. Vamos tentar colocar isso aqui em prática sempre que você puder, copiar as relações que você tem aqui. Ah, professor, isso é um decoreba. Olha, eu posso garantir que não é um decoreba. Lógico que a forma como a gente está colocando aqui, certamente ela vai ser entendida como decoreba, mas não é um decoreba, isso pode ser provado no ciclo trigonométrico, cada uma dessas relações. Mas nós vamos partir do pressuposto que vocês já conhecem algumas relações trigonométricas, tais como a tangente de um ângulo x. O que é? É uma razão seno de x sobre o cosseno de x. Repetindo, a tangente de x é o seno dividido pelo cosseno. A cotangente de x é o inverso da tangente. E quando a gente diz inverso, pessoal, é o inverso numérico, tá? Não é trocar o sinal, não, tá? Por exemplo, se a tangente desse meio, se eu tivesse a tangente igual, hipoteticamente falando, se a tangente fosse igual a 20, hipoteticamente, a cotangente seria 1 sobre 20, ou 1/20. Tudo bem? Isso é que é o inverso. O inverso é inverter o que é numerador, passa a ser denominador. Tudo bem? Então, fixar bem isso aí. Tangente, seno sobre o cosseno. Cotangente, o inverso da tangente, ou simplesmente 1 dividido pela tangente. Secante, secante é 1 sobre o cosseno. E cossecante, cossecante é 1 sobre o seno. Vamos lá? Tangente de x, seno de x sobre cosseno de x. Cotangente de x, 1 sobre a tangente de x, ou seja, o inverso da tangente. A cotangente é o inverso da tangente. A secante é o inverso do cosseno, 1 sobre o cosseno. E a cossecante é o inverso do seno. E aí, é interessante a gente lembrar no ciclo trigonométrico, eu fiz um rascunhozinho aqui, dividindo em quadrantes, não está bem dividido, mas é só um rascunho, dos sinais do seno e do cosseno. Lembrar que o seno é quem está sem sono. Então, o eixo dos senos é esse eixo vertical, seno de x. Para o seno de x, o sinal para o seno de x nos quadrantes, ele vai ser positivo para cima, acima do eixo da horizontal, né? Acima, aqui é a origem, né? Acima ele é positivo, para baixo ele é
negativo. Já o cosseno é quem está com sono. Esse é o eixo do cosseno. O cosseno, seguindo um raciocínio bastante interessante também, fazendo uma analogia, mas só que contrária, eu tenho o cosseno aqui, o meu zero, o encontro dos meus eixos está aqui. Então, ó, o cosseno ele vai ser positivo à direita do meu eixo vertical e à esquerda ele vai ser negativo. E como é que seria a tangente? Que na verdade a tangente é uma reta assim, tá, pessoal? É uma reta que tangencia o círculo trigonométrico, tá? Como é que seria o sinal da tangente? O sinal da tangente de um eixo, de um arco X, de um ângulo X. Ora, se você quiser fazer a regrinha do sinal, como o seno, ó, no primeiro quadrante, o seno é positivo. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Regrinha de sinal, mais com mais dá mais. Ó, quarto quadrante, o seno é negativo. Quarto quadrante, cosseno positivo. Menos com mais dá menos. E aí, nós vamos ter o resultado invertido aqui, ó. O seno no primeiro quadrante é positivo e o cosseno no segundo quadrante, né? O cosseno no segundo quadrante é negativo, mais com menos dá menos. E por fim, menos com menos dá mais. Ou seja, para a tangente, ela será positiva no primeiro e no terceiro quadrante e será negativa nos quadrantes pares, ou seja, nos quadrantes ímpares, a tangente é positiva. Nos quadrantes pares, a tangente é negativa. Parece bobagem isso aqui, pessoal, mas é muito importante isso aqui, tá? Esse sinal, ele é muito importante. Em se falando em ciclo trigonométrico, é muito importante que você saiba ler o ciclo trigonométrico, você consiga entender o que é seno e o que é cosseno. Então, veja bem, eu tenho aqui o eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos, né? Seno, a função seno de x. O que seria o seno? O seno é você caminhar aqui, ó, sobre a minha linha do círculo trigonométrico, de tal modo a obter um valor aqui, que eu não sei qual é, tá? Um valor X, por exemplo, aqui, ó, que esse aqui é um arco X. Logo, perceba o seguinte, para você encontrar o seno desse valor aí, você tem que projetar uma linha aqui, ó, no eixo do seno. E aí você vai encontrar aqui, ó, o valor para o meu seno. Do mesmo modo, raciocínio bastante análogo, se você quer encontrar, você quer ler no ciclo trigonométrico o cosseno, evidentemente que você vai projetar uma linha paralela ao eixo dos senos, que é o eixo vertical, projetando no eixo dos cossenos. Então, ó. E aí você tem quem aqui? Você tem a medida, exata medida do cosseno. Perceba o seguinte, que o eixo seno-cosseno, ele tem máximo e tem mínimo aqui. Qual é o maior valor para o seno? Uma vez que o raio do ciclo trigonométrico é unitário, o seno ele só pode variar de 1 a menos 1. De forma análoga, o cosseno só pode variar de 1 a menos 1.
Observe o menos aonde está, de acordo com o sinal que nós vimos ali, ó. O arco, você vai andando aqui, ó, ele passa a ser negativo, nesse caso o seno, né? E aí quando você chegar para achar o seno aqui, ó, você vai projetar para cá, ó. Você vai projetar para cá, vai encontrar o seno negativo. Agora, se você quiser encontrar o cosseno, você vai projetar para lá, vai ser positivo. Bom, o ciclo trigonométrico, se você observar, quando nós vimos essa leitura aqui do seno e cosseno, quando você liga esse ponto que você determinou um arco ali no ciclo trigonométrico, você forma ali nitidamente, deixa eu pegar uma canetinha diferente aqui, nitidamente você forma aqui um triângulo, que certamente é retângulo, né, pessoal? Ó, vou transcrever aqui para baixo esse triângulo retângulo aqui, tá? Lembrando que o raio do ciclo trigonométrico, ele é unitário, tá? Obviamente eu vou aumentar aqui para vocês visualizarem. Então, pessoal, olha só. Você tem o seguinte, você tem o raio, porque o ciclo trigonométrico, isso aqui é o raio, que é unitário. Nesse eixo vertical, você tem quem? O seno de x, aqui o ângulo x. E nesse eixo horizontal, que no caso é cateto, é o cosseno de x. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, olha o que acontece. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo que nós tiramos exatamente do ciclo trigonométrico, nós vamos ter o seguinte. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, lendo, a soma dos quadrados dos catetos também é igual à hipotenusa. Você pode escrever assim, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso vai me dar 1 ao quadrado 1 mesmo. Essa relação, pessoal, é uma relação muito importante na trigonometria. Ela é chamada relação fundamental trigonométrica. E esse valor, essa expressão, como você está vendo aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, vai ser sempre igual a 1. Então isso é importante, é uma importante informação que a gente tem a partir do teorema de Pitágoras no ciclo trigonométrico. Visto isso, a partir dessa relação, a gente pode escrever essa mesma relação de formas diferentes, de algumas formas, de algumas variantes, que é a mesmíssima coisa. Nós vamos escrever isso aqui de uma maneira diferente. Como assim? Acompanhe comigo. Eu vou transcrever. Deixa eu tentar colocar aqui um... Veja comigo, acompanhe. Nós já sabemos que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é 1. Ora, isso é uma equação. E nós já vimos que em outras situações de exercício, numa equação, se eu dividir
um membro de uma equação por um determinado valor que eu queira, eu tenho que dividir os dois membros, tanto o primeiro quanto o segundo membro. E aqui a gente pode brincar e fazer o seguinte, veja só, eu vou dividir essa expressão todinha pelo cosseno ao quadrado de x. E vocês vão entender por que eu fazendo isso, isso vai me ajudar em quê? Vai me ajudar a encontrar importantes relações que praticamente são frutos dessa identidade que nós acabamos de encontrar. Perceba, nós já vimos que o seno de x sobre o cosseno de x é a tangente. Como aqui está ao quadrado, nós podemos afirmar com toda certeza que a tangente de x, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual, o inverso do cosseno é a secante, né? Como está ao quadrado, secante ao quadrado de x. Daí a gente conclui, para melhorar, porque é algo que a gente está construindo aqui, então nós podemos dizer que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Veja que, a partir daquela relação, nós chegamos a outra relação que é a mesmíssima coisa daquela relação ali. Ela serve para uma transformação. Nós transformamos essa relação numa outra relação equivalente a ela. E aí a gente pode fazer a mesma coisa dividindo a expressão toda por seno ao quadrado de x, que é o que nós vamos fazer. Olha só, eu tenho que seno, deixa eu ver se está no foco aqui, ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso é fato. Vamos dividir tudo por seno ao quadrado de x. Fazendo isso, o que acontece? Perceba que 1 sobre seno ao quadrado de x é o inverso. O inverso do seno é a cossecante. E o inverso do seno ao quadrado é a cossecante ao quadrado. Então, ó, perceba, cossecante ao quadrado de x é igual. Aqui a gente sabe que 1, né? Aqui seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado dá 1, mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, cotangente, porque o cosseno sobre o seno é a cotangente. Como está ao quadrado, é a cotangente ao quadrado de x. Tá aí, ó. Duas variantes aí, vamos dizer assim, da relação fundamental trigonométrica, que nós tiramos a partir do ciclo trigonométrico. Feito isso, vamos partir para alguns exercícios aqui que serão de grande valia esse conhecimento aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero agora aplicar a derivação em funções trigonométricas. Só que essas funções trigonométricas, elas vão aparecer também divisões aí, que a gente vai ter que aplicar divisões. Por isso que eu dei divisão antes de falar sobre isso. Fizemos alguns exercícios e agora vamos aplicar. Eu quero achar a derivada de f de x. Me permita escrever aqui
uma setinha, f' de x vai ser igual. Em primeiro lugar, nós temos que desmistificar isso aqui, ó. F de x é a mesma coisa que o seno de x sobre o cosseno de x. Nós entendemos que isso aqui é a mesma coisa que isso. Perfeito? Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Nós temos uma divisão aqui, né? O que a gente faz para derivar um quociente? A gente deriva a primeira, e a derivada do seno de x é o cosseno de x. Repito a segunda, cosseno de x, menos, porque é divisão, aí repito a primeira, seno de x, multiplico pela derivada da segunda. A derivada da segunda, a derivada do cosseno, é menos seno de x. Lembrar que quando você deriva uma função trigonométrica que começa com a letrinha C, o resultado é negativo. E aí, isso tudo dividido por quem? Não podemos esquecer. Pelo quadrado da segunda. O quadrado da segunda, pessoal, é o cosseno ao quadrado de x. Cuidado que você não pode colocar cosseno de x ao quadrado. Não é isso. X ali é o argumento, é o ângulo, certo? Você está sempre elevando ao quadrado a função e não o ângulo. O ângulo, a função vai me dar um resultado e esse resultado será elevado ao quadrado. Bom, feito isso, a derivada, né? O f' de x, a primeira derivada, né? Por assim dizer, cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Menos com menos dá mais. Seno de x, seno ao quadrado de x. Pessoal, eu pergunto a vocês, a ordem das parcelas altera? A ordem das parcelas altera o resultado aqui? Não, né? Então, tanto faz a gente falar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x vai continuar sendo 1? Continua. Eu posso até organizar, melhorar a forma de escrever isso aqui só para ficar compreensível. Mas é a mesmíssima coisa. Isso eu estou fazendo, é trabalheira que eu estou fazendo. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. E aí você vai lembrar o seguinte, que a derivada de f de x, isso aqui é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Posso parar aqui? Até pode, porém não é a melhor solução. Parar aqui não é a melhor saída. Talvez o professor não consideraria errado, e não é errado. Mas, numa prova objetiva, de marcar a resposta certa, talvez essa resposta não estaria como uma opção para você marcar. Então, você tem que entender que a derivada de f de x é quem? O inverso do cosseno, quem é? É a secante. Como está ao quadrado? Secante ao quadrado de x. Vamos para a próxima questão, que pede para a gente calcular a derivada de y, sendo y a função cotangente de x. Aí a gente vai fazer. Eu sei que y é o cosseno de x sobre o seno de x. Logo,
a derivada dessa minha função aí vai ser exatamente o quê? Derivo a primeira, a derivada do cosseno, lembrando, começou com a letrinha C, resultado negativo, é menos seno de x, vezes, repito a segunda, seno de x, menos, repito a primeira, cosseno de x, vezes a derivada da segunda, a derivada do seno é o cosseno. Isso tudo dividido pelo quadrado do segundo aí, ó, da segunda função. Então, seno ao quadrado de x. Posso melhorar isso aí, não posso? Eu posso fazer o seguinte, vamos fazer a multiplicação e logo adiante a gente aqui dá menos seno ao quadrado de x e aqui menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Isso implica que a derivada de y, da função y em função da função y em relação a x, ao seno, à tangente de x, eu posso colocar o menos em evidência ou colocar o menos 1 em evidência, certo? Então, ó, menos 1 em evidência. E aí, ó, colocando o menos 1 em evidência, eu troco o sinal de tudo que está lá dentro. Vai ficar o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso tudo sobre seno ao quadrado de x. O que é isso aqui que está dentro do parênteses? Ah, professor, isso aqui vale 1. Ah, vale 1? E menos 1 vezes 1 dá menos 1, né? Então, ó, a derivada de y, da função y, que refere-se à cotangente de x em relação a x, né? Em relação à cotangente de x, menos com mais dá menos, então vai ficar menos 1 sobre a secante ao quadrado de x. Portanto, y' é o inverso da secante. Quem é? Quem é o inverso da secante? Ah, professor, o inverso da secante? Bom, o inverso do... Aqui é seno, pessoal. O inverso do seno é a cossecante. E o inverso do seno ao quadrado? É a cossecante ao quadrado de x. Aqui é seno, tá, pessoal? Seno ao quadrado de x. Tá aí, ó. Com aqueles conhecimentos, nós resolvemos as derivadas aí, até agora, as derivadas trigonométricas. Próxima questão, sabendo que g de x é igual a secante de x, vamos derivar aí essa função g de x. Primeiro eu tenho que saber o seguinte, que g de x, sendo a secante, é 1 sobre o cosseno de x. E aí, implica dizer o seguinte, que g' de x é o quê? Eu derivo a primeira e a derivada de 1 é 0. E repito a segunda, cosseno de x menos,
Repito a primeira, derivo a segunda. A derivada do cosseno é menos seno de x. Nós vimos essas derivadas, por isso eu não estou fazendo devagar. Agora a coisa está pegando, entendeu? Você tem que praticar, é prática. Dividido pela segunda ao quadrado. E aí você tem o seguinte, esse zero aqui, ele vai cancelar esse termo. 0 vezes cosseno de x, zero. Ficou menos com menos, dá mais. Nós obtivemos assim, ó. G' de x igual. Menos com menos dá mais. Ficou seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Posso dar essa resposta, professor? Até pode, não está errada. Como eu disse, pode ser que na resposta que você vai marcar na prova, não tenha uma resolução dessa aqui. Não tenha uma opção dessa aqui para você marcar. Não que esteja errada essa forma de escrever, mas pode ser que a resposta lá que você vai marcar não seja igual a essa. Então você tem que saber que isso aqui você pode melhorar. Isso é a mesma coisa que o seguinte. Olha só o que eu vou fazer. Seno de x sobre o cosseno de x. Eu estou desmembrando esse cosseno ao quadrado de x em cosseno de x vezes cosseno de x. E em cima eu vou colocar 1, que é 1 vezes o seno de x dá o seno de x. E aqui o cosseno de x. Perceba, quem é seno de x, cosseno de x? Ah, professor, é a tangente. Tangente de x. E quem é o inverso do cosseno? O inverso do cosseno é a secante. Ah, então é a secante de x. Isso é um produto. Resposta está aqui, ó. Essa seria a melhor resposta para a derivada de g em relação à função trigonométrica secante de x. Vamos para a próxima e última questão, que eu quero encontrar a derivada da cossecante. O raciocínio análogo, nada difícil, bem tranquilo. Primeiro eu tenho que entender que f de x é igual. O que é cossecante de x? É 1 sobre o seno de x. Tá. Professor, eu quero achar a derivada de f de x. A derivada vai ser o quê? Eu derivo a primeira e a derivada de 1 é quanto é? 0 vezes, repito o segundo, menos, repito o primeiro, vezes a derivada da segunda função. A derivada do seno é o cosseno de x. Isso dividido pelo quadrado da segunda, que está no denominador, evidentemente. Seno de x, seno ao quadrado de x. Então tá tranquilo. A derivada de x, de f de x, é igual. Aqui nós já vimos que vai dar 0. Então ficou menos 1 vezes o cosseno de x. Então, menos cosseno de x sobre o seno ao quadrado de x. Perceba que aqui a gente pode melhorar essa forma de escrever. Isso é a mesma coisa que menos 1 sobre seno de x vezes o cosseno de x sobre o seno de x. Tá, e daí? E daí que a derivada f' fica da seguinte forma. O inverso do seno, o que é? Ah, professor, é a cossecante, mas tem um sinal menos antes? Tem um sinal menos, eu conservo ela. Menos
cossecante de x vezes o que é o cosseno de x sobre o seno de x? A é a cotangente de x. Eis a nossa resposta aqui, ó. É gostosinho de fazer, não é ruim. Desde que você saiba a regra de divisão e de multiplicação. Pode aparecer multiplicação também, tá, pessoal? Com relações trigonométricas, tá? Até agora apareceu quociente. E é legal porque nós vimos a regra de quociente na aula anterior para aplicar exatamente aqui. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se inscreva no canal, sobretudo, porque eu preciso da força de vocês para continuar postando vídeos aqui no canal cotidianamente. Até a próxima videoaula, bons estudos a todos vocês.